Fala aí, pessoal, beleza? Esses dias, enquanto eu estava estudando, né, coletando informações sobre vários lugares do mundo, né? Claro que a maioria das coisas vem da Ucrânia, mas eu recebo notícias de outros lugares também. E eu fiquei curioso, fui dar uma olhada em algumas situações e me deparei, né, eu fui olhar de novo como estava a situação na Etiópia. E, para minha surpresa, quando eu abri, né, o mapa lá para olhar, eu me deparei que o mapa estava todo branco. Ou seja, estava como é uma situação normal. Aí eu fiquei curioso e fui pesquisar mais a fundo, né? O que aconteceu com a guerra? Bom, a verdade é que eu percebi também que a gente deixou de lado, pelos últimos 3 meses pelo menos, o resto do mundo, né? Na verdade, né? Ninguém mais fala de guerra da Síria, ninguém fala de guerra do Iêmen, Líbia, Etiópia, né? E muitos outros lugares. Hoje é só Ucrânia. Mas então eu reparei lá que na Etiópia tinham cessado as hostilidades, né? Então isso me fez estudar para trazer para vocês o que aconteceu, né? E se vai continuar em paz ou se pode voltar à guerra. Então esse vídeo eu vim falar um pouco sobre isso, trazendo, né, um pouco daqueles vídeos que eu já fiz falando sobre o conflito, né? Para a gente ver, né? É muito bom a gente olhar essas situações para estudar um pouco como funciona a política dos estados, né? Essa questão das guerras, o que leva, o que causa, como elas acabam, é muito importante a gente ver isso, né? Por isso que eu tenho trazido esse conflito, até porque é uma situação que não é muita gente que estuda, que fala sobre isso, né? Então eu acho relevante, até porque a situação ali na Etiópia pode se uh, pode se traduzir em situações boas ou más, não só para aquela região da África, mas para o continente inteiro, né? Porque a Etiópia é um país muito importante para a África, tá? Então, vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas, né, se parece que eu estou falando um pouco estranho, porque além da garganta, eu ainda estou com o nariz um pouco entupido, né? Tô com uma coriza, então pode ser que eu esteja falando de uma forma estranha. Mas se atentem às informações, que é o que importa, tá bom? Mas além disso, pessoal, eu reforço para vocês não só acompanharem os canais parceiros aqui no YouTube, mas também lá no Telegram, né, que a gente tem o nosso canal no Telegram também, e de lá você encontra toda a rede de canais parceiros lá no Telegram também. E isso é muito importante porque você vai receber as informações de todas essas fontes juntos, né? Então, porque o nosso trabalho aqui, como eu já falo há um bom tempo, é complementar um ao outro, né? Um fala sobre um aspecto, outro fala sobre outro, e você vai juntando tudo e fica a informação mais completa. Então, se você quer realmente receber essa informação melhorada, eu recomendo fortemente que você siga os canais parceiros também, tá? Então, além disso, eu falo um pouquinho também com vocês lá no Instagram, né? Eu faço alguns vídeos curtos também, trazendo informações que aqui eu não trago. Então, eu recomendo também que vocês, quem quiser, né, siga nosso canal lá no Instagram. E quem quiser contribuir um pouco com o nosso trabalho aqui, tem o Pix aqui do canal, que você vai dar muita força pra gente continuar o trabalho, né? Porque o canal ainda não é monetizado, né? E o YouTube não ajuda em nada com a gente, né? Então, quem quiser dar essa força aí vai ser muito bem-vindo. Não importa o valor nem nada. O que importa é o gesto, né? Então, tá aí para quem quiser ajudar, tá bom? Mas agora vamos pro vídeo de hoje, sem mais enrolação, né? Então vamos lá. Retomando um pouco do que estava acontecendo antes, né, para quem está chegando agora no canal, quem não sabia o que estava acontecendo, desde novembro de 2020, a Etiópia se encontra basicamente em um estado de uma guerra civil localizada, né? Aí eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos para entender direitinho o que se passa lá, né? O que se passava, no caso. E então, trazendo um último entendimento sobre, para a gente poder continuar aqui. No último vídeo eu falei que eles estavam já, os rebeldes, né, tigrinos, junto com seus aliados Oromo, né, eles estavam se aproximando da capital Addis Ababa. Então, os rebeldes tigrinos invadiram a região ao sul do Tigré, né, que é a região de Afar, que é na
província, entre aspas, né, de Amhara, que são rivais do Tigré. E então a situação estava ficando bem complicada para a situação, né, para o governo junto com seus aliados regionais, né? E a guerra foi uma guerra brutal que já deixou mais de 500 mil mortos, né, e desalojou mais de 2 milhões e meio de pessoas também. E impactou não só a Etiópia inteira, né, mas extremamente ali a região norte dela, como também o Sudão e também afetou a Eritreia diretamente, eu digo, né? Porque a situação na Etiópia, como eu falei, né, ela sempre afeta o subcontinente inteiro ali da África, do chifre da África, né? E de certa forma afeta todo o continente. Mas então, essa era a situação, resumindo muito, como estava até agora há pouco. Só que com a pandemia e todo esse conflito, a população do Tigré ficou extremamente afetada. Assim, de uma forma descomunal mesmo. Então, para vocês terem uma noção, mais de 90% da população está sem comida, tá? E tem muita gente já passando fome. Então, nesse sentido, isso estava enfraquecendo muito a população toda do Tigré, assim, né? Até a motivação de lutar do Tigré. Então, eles entenderam que eles deveriam encontrar formas de aliviar essa pressão na população. Isso também foi bastante proporcionado por conta do bloqueio que o governo central pôs no Tigré pela invasão da região de Afar. Tá? Então, eles bloquearam todo o acesso à ajuda humanitária para que se chegasse lá no Tigré. Então, isso com certeza contribuiu muito para a animosidade entre as partes e também para que a população não tivesse ajuda nenhuma. Tá? A situação realmente ali é muito trágica da população do Tigré. Mas então, houveram conversas e os dois lados conseguiram se safar de uma forma boa para os dois lados. Né? O Tigré recuou de volta só para o Tigré, né? Ele abandonou as posições que eles tinham avançado, principalmente em Afar, e o governo central desbloqueou as ajudas humanitárias. Então, só nesses últimos 3 meses já chegaram mais de 250 caminhões com ajuda humanitária, só que isso está longe de ser o suficiente também, né? Mas pelo menos é alguma coisa. Então, eles acordaram um cessar-fogo, né, humanitário, eles disseram, para que pudesse, né, melhorar a situação da população. E isso faz sentido também, até porque, de uma forma ou de outra, Tigré também é a Etiópia. E o governo central tem que cuidar bem da sua população, independentemente de qual seja. Então, eles entenderam que também devem cuidar da população do Tigré. Tá? O que é um pouco, não digo curioso, mas é um pouco de se pensar, né? Porque eles estão em guerra civil. Né? Mas, na verdade, não é a população em si, né? São as lideranças sempre que estão lutando. Né? A mesma coisa, em qualquer conflito é isso. Né? As lideranças estão guerreando enquanto a população, né, a massa, sofre. Mas é assim que funciona, como sempre funcionou assim. Essa questão alimentar, ela vai aparecer muito agora, no mundo inteiro, porque, como eu já falei em outras ocasiões, né, a pandemia já atrapalhou muito, né, e agravou muito a situação de muita gente no mundo inteiro, né, especialmente o pessoal na África, que é, infelizmente, o pessoal que é mais suscetível, né, a questões econômicas. Né? Então, o acesso à comida, por conta disso, é muito restringido. E então, imaginem já como ficou. E agora, com esse conflito na Ucrânia, que são dois dos países mais importantes nessa cadeia logística alimentar, né, no mundo inteiro, então, de uma forma ou de outra, a questão de alimentos, né, a segurança alimentar, assim, em escala global foi afetada muito, tá? Então até teve várias conversas entre os países africanos, até diretamente com a Rússia também, para de alguma forma resolverem essas questões, porque esse pessoal na África também já falou que eles vão se dar muito mal, porque eles já sempre foram, né? Todo mundo sabe que sempre foi uma situação mais complicada. A pandemia abalou muito mais, e agora com a guerra é tipo o último prego no caixão, né?
Então, eles estão desesperados praticamente nessa questão alimentar. E para vocês terem uma noção, essa questão parou a guerra, tá? Então, isso pode dar uma dimensão também da gravidade da situação. Mas eu estou falando isso porque por dois motivos. Um, que a gente pode ver que essa questão pode mudar muito os relacionamentos entre países, entre blocos, né, no mundo inteiro. Assim como também vocês podem ter uma dimensão da importância que o Brasil vai ter nesses próximos anos, né? Então, entendo que muita coisa vai acontecer aqui, em boa parte por causa disso, tá? Eu já falei que vou fazer um vídeo e pretendo fazer semana que vem até, não sei, um vídeo falando sobre essa força do Brasil. Mas o Brasil tem uma força que a gente pode conseguir alavancar algumas questões de muitas formas em prol do nosso país, tá? Mas isso era uma coisinha que eu queria acrescentar só. Assim, essa decisão, né, do cessar-fogo foi bastante comemorada em muitos aspectos, né, por muita gente, né, tanto o pessoal no país mesmo, claro, né, mas pessoal da ONU, bom, muitas pessoas. Né, isso porque eles acreditam que esse cessar-fogo pode levar a uma paz efetiva, né? Porque cessar-fogo não é a declaração de paz, tá? Só deixando bem claro. Eles só pararam de atacar, né? Cessaram os combates em larga escala, mas também estão tendo algumas escaramuças, né? Ou seja, combates em pequena escala em algumas regiões ali próximas da fronteira de Amhara com o Tigré e também nas regiões mais ao oeste do Tigré, porque eles estão sob controle de Amhara. Então também não está muito fácil ali. Mas estão tendo confrontos pequenos. Mas então, esse cessar-fogo ele pode realmente abrir um caminho para um diálogo, para que efetivamente possam encontrar uma resolução pacífica para esse conflito, né? Que eles possam encontrar soluções políticas, né, e diplomáticas entre si para chegar a um consenso, né, numa situação de convivência mútua ok, né, pelo menos. Então, muita gente acredita nisso, ou espera isso, né, porque na verdade eu infelizmente não acredito que isso vai acontecer, tá? A gente tem vários motivos para isso também, tá? Inclusive eu até li algumas posições de alguns professores ali etíopes, né, sobre a situação, algumas questões que eles colocaram, né? Então, dificilmente isso vai sair para uma paz, né? Daqui a pouco, em algum momento, infelizmente, esse conflito vai eclodir de novo, porque se vocês lembrarem dos outros vídeos, né, quem já assistiu, a guerra começou por questões políticas, tá? E nenhuma dessas coisas que estão acontecendo agora interferem nas motivações da guerra, né? Pelo contrário, só piorou a situação, né? Porque a população está afetada, né? Aconteceram diversos crimes bárbaros dos dois lados, né? E a população está extremamente afetada, muito pior do que estava antes da guerra. O Tigré perdeu algumas porções, né, que estão sob controle de Amhara, como já falei. Eles haviam controlado também aquela região da Afar, como eu disse também. Então, nenhuma coisa que aconteceu ajudou a resolver a guerra, as causas da guerra, né? Então, dificilmente os lados vão acertar algo, né? Pelo menos, talvez seja mais fácil para o governo central querer a paz do que o Tigré. Embora eu acho que os dois não queiram. Mas porque para o governo central significa resolver essa questão logo, né? De acabar com a guerra civil e tentar suprimir um movimento contrário a ele, né? Então, para eles talvez fosse mais provável, mas também acho que não vai acontecer. Agora, para o Tigré, não. Porque até um dos motivos seria que, assim, a Etiópia tem mais de 80 etnias, né? E existe um organismo, vamos dizer assim, né? Um órgão interno deles, né? Dentro do governo, para que exista um diálogo. Até chama aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Comissão do Diálogo Nacional, né? Que ela tem a tarefa de trazer de fazer pontes, né, entre as questões étnicas diferentes, né, para que ocorra um convívio ok ali dentro da Etiópia. Só que nem o pessoal do Tigré e nem o pessoal Oromo, que são os aliados deles, não fazem parte. Então, como que eles vão
resolver isso no diálogo, entendeu? Só para fazer assim um exemplo bem claro, tá? Mas a gente tem outros exemplos, né? Que nem o que um dos professores comentou é que as duas lideranças elas não são muito ah, abertas a diálogo, né? Elas não contam com especialistas ou profissionais que fazem análise para darem suas opiniões, suas sugestões. Eles não estão nem aí e eles são muito cabeça dura, não vão abrir mão das suas posições. Tanto o governo, né, do Ahmed, quanto do pessoal do Tigré lá, né? Então, é muito difícil que ocorram diálogos para uma paz duradoura, tá? Provavelmente esse conflito ainda vai continuar, muito infelizmente, né? Então, se vocês olharem os outros vídeos, vocês vão ver algumas das motivações, né? E com essa informação de agora, vocês vão entender que não tem como, né? Porque o governo central, eles não estão nem aí para algumas das demandas do Tigré, né? De autonomia, de algumas coisas culturais, esse tipo de coisa, né? E da mesma forma, não houveram mudanças na estrutura política do país também para contentar tanto o Tigré quanto o Oromo. E também o Tigré e o Oromo, eles não abrem mão das suas demandas em algumas coisas, né? Especialmente no Tigré, eles querem de volta o poder, né? Então, eles se sentem desprestigiados e querem de volta esse prestígio. Então, ainda a gente não vai ver uma paz duradoura, infelizmente. Isso na minha opinião, né? Espero que eu esteja errado e que eles consigam sentar na mesa de negociações e encerrar isso de uma vez por todas, né? Mas aparentemente esse conflito está em pausa, né, nesses últimos 3 meses. Só que a gente já tem algumas notícias de uma volta há um mês, por exemplo, uma coisa ou outra, né, uma chacina inexplicável ou outra, né, por questões étnicas, religiosas, esse tipo de coisa, né? Infelizmente, acho que é uma situação ainda que vai durar por um bom tempo, até que um dos lados ceda, ou até que um dos dois lados não exista mais, né? Porque, como eu tinha falado no último vídeo, eles chegaram tão perto da capital que eu esperava não, mas eu acreditava que pudesse ocorrer uma dominação da capital e acabar com o governo de uma vez só, né? Só que isso talvez fosse ainda pior para o país, né? Não dá para saber. Mas de uma forma ou de outra, vamos olhar ainda o que acontece aqui, né? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu quis trazer esse vídeo só para dar uma atualização, né, sobre o que está acontecendo lá na Etiópia, né? E com esse exemplo também a gente conseguir pincelar, né, algumas coisas de outras questões, né? Como por exemplo, né, eu falei da questão da fome e algumas coisas sobre a guerra, né? E algumas coisas também nesse finzinho sobre a questão política interna do país, como ela pode se desenrolar em uma coisa muito grave e como algumas vezes a gente precisa de um diálogo e bom, essas coisas, né? Tudo isso eu espero que vocês percebam por vocês, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma, pelo menos para atualizar, né? E espero que vocês tenham gostado. E se vocês já sabem, né? Se você gosta de relações internacionais, geopolítica, notícias, né, sobre guerras, história militar, esse tipo de coisa, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, que vai ajudar bastante o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas. Qualquer informação, qualquer crítica, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, que vão ser muito bem aceitos, muito bem recebidos. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai aprender alguma coisa, com quem você acha que gosta desses assuntos, né? Manda para os seus amigos, para sua família. Mas então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!